Isaías, capítulo 56, vamos ler o verso 6 e o 7, texto que nos diz assim: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós vemos nesse texto, irmãos, uma manifestação de Deus, através do profeta Isaías, falando acerca da sua expectativa com relação à sua casa. Casa que naquele tempo era o templo do Senhor, mas que, segundo a nova reinterpretação dada por Jesus, passou a ser a nossa própria vida, o nosso ser. A Bíblia fala sobre casa de Deus, ou seja, a casa a qual Deus se referiu como sendo minha casa. E nesse texto ele fala casa com letra maiúscula. É a casa onde Deus habita, local onde Deus manifesta a sua glória. E no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, ou seja, a primeira aliança, o primeiro pacto, nós vemos que Deus criou, desenvolveu, projetou um lugar para que o homem pudesse construir, no qual ele haveria de habitar. Começou com o tabernáculo, no tempo de Moisés, lá no deserto, local onde o povo passava por muitas dificuldades, muitos desafios, e precisava ver a glória de Deus sendo manifesta ali. E depois, nos tempos de Davi, ele sentiu desejo, quando foi construir um palácio para ele, ele pensou: a casa de meu Deus, a casa de meu pai, ainda está numa tenda. Não é justo que eu viva num palácio e o meu Deus viva numa tenda. Então, Deus deu a ele um projeto de um templo, o qual o seu filho Salomão que construiu. E quando, da inauguração daquele templo, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. E se manifestou visivelmente. E se manifestou também com promessas. Deus falou com Salomão que naquele lugar ele haveria de ouvir as orações que fossem feitas, porque a sua casa seria chamada casa de oração. Foi o primeiro momento na Bíblia em que Deus chamou o seu templo e o denominou como um local reservado para adoração. Ali Deus falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Grandes promessas Deus fez que haveriam de se cumprir na vida de um povo que buscasse a sua presença a partir daquele local, no templo, local da sua habitação, mas que buscasse com devoção, com fé, com humildade, com arrependimento de pecados, com desejo de mudança de vida. Porque Deus sabia que desde aquele tempo havia muitos no seu povo que queriam desfrutar da sua presença, mas que não queriam ter uma vida transformada na qual ou pela qual a glória de Deus pudesse se manifestar. E agora nós vemos no Novo Testamento Jesus vindo e inaugurando uma nova aliança, na qual ele conversa com a mulher samaritana, explicando, quando ela indaga a Jesus acerca do local da adoração. E Jesus fala para ela: não depende do local, não é uma situação geográfica, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo traz, inspirado pelo Espírito Santo, uma interpretação para essas palavras de Jesus, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, uma vez que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E aí nessa hora, irmãos, nós começamos a perceber que o que está na mente e coração de Deus não se limita a um espaço geográfico, mas passa por um conceito de ambiente no qual a sua glória possa se manifestar. Ambiente no qual ele possa ser ouvido, ele possa ser buscado. E Jesus certa vez falou para os seus discípulos: olha,
É melhor que vocês busquem a Deus em oração no seu quarto, com portas fechadas, no íntimo da sua vida, do seu interior. Isso nos faz pensar, irmãos, no desejo de Deus de se relacionar conosco. E nesse texto do profeta Isaías que nós acabamos de ler, nós vemos mais um desejo de Deus agora de abrir as portas da sua casa, e não limitado ao templo, mas o seu coração em si, para as pessoas que ainda não o conheciam. O povo de Israel, o povo de Judá, era um povo separado por Deus, constituído por Deus a partir de Abraão, para ser um povo exclusivo do Senhor. Mas aqui Deus está falando, olha, eu não construí este povo para ser um povo exclusivo meu, mas para que eu pudesse ser exclusivamente para este povo. Eu quero que a minha casa seja chamada casa de oração, aberta a todos os povos. E é nessa hora que nós começamos a perceber algumas atitudes que, na verdade, tocam o coração de Deus, que nos aproximam de Deus e que fazem com que Deus tenha prazer com a nossa vida. E aí nós percebemos algumas atitudes que Ele espera receber de nós, ou seja, daqueles que desejam se aproximar dEle, uma vez que Ele coloca a sua casa como uma casa aberta. Nesse versículo, irmãos, nós percebemos a vontade que Deus tem de ser servido. Diz assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, ou seja, aqueles que ainda não tinham intimidade com Deus, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para o amarem, ou para amarem o seu nome, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado. Em terceiro lugar, nós vemos aqui um quesito interessante, que Deus coloca por meio do profeta, para ser observado pelas pessoas que desejavam estar com Ele. A observância do sábado, o guardar o sábado, não o profanando. E por último, aqueles que abraçam a aliança, ou seja, que valorizam a aliança que Deus fez com eles. Todos esses quesitos nos alcançam hoje. E o primeiro deles, que diz respeito à vontade de Deus de ser servido por nós, é porque Deus é um Deus que através de Jesus se colocou como servo. E nós temos aprendido, irmãos, que nenhum relacionamento sobrevive quando ele é desempenhado em caminho de mão única. Todo relacionamento, para sobreviver, ele deve ser desenvolvido em caminho de mão dupla. É o dar, o receber, o falar e o ouvir. O ouvir e ser escutado pelo outro. O amar e ser amado. E com Deus não é diferente, mas Ele deu o exemplo. Em primeiro lugar, Ele enviou Jesus para nos servir. Em Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo falando que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, e se fez servo. Se tornou homem para nos servir. E quando nós percebemos, na verdade, aquilo que está por trás do nosso serviço ao Senhor, como sendo a essência de algo maravilhoso que Deus colocou em nós, nós começamos a perceber que todas as vezes que nós servimos a Deus, na verdade nós estamos sendo abençoados por Deus. Existe um privilégio para aqueles que servem ao Senhor. Há um privilégio no servir a Deus. Servir ao Senhor é sinônimo de devoção, é sinônimo de gratidão. E a palavra de Deus fala no Novo Testamento um termo no grego chamado diaconia, que traduzido para o português tem por significado serviço. E Deus fala por meio de Jesus que um dos pilares para a sobrevivência, para a sustentação da sua igreja, um dos pilares era a diaconia, ou é a diaconia, é o serviço. E aí nós precisamos pensar, irmãos, se temos valorizado esse pilar, se temos apoiado a nossa vida também nesse pilar.
O estudo da palavra é um dos pilares, a comunhão é um dos pilares, a adoração é um dos pilares, a oração é um dos pilares, mas o serviço também é um deles. Quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia nos ensina que Ele nos dá o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita nosso coração, Ele nos concede pelo menos um dom espiritual. E para que este dom? Para que nós possamos servi-lo. Nós usamos os dons que Deus nos deu para o servir, para manifestarmos a Ele a nossa gratidão, para abençoarmos as vidas dos nossos irmãos, a vida das outras pessoas. Então, irmãos, se nós queremos ter uma vida estabilizada, calcada nos pilares que a Bíblia coloca como sendo fundamentais, nós precisamos desenvolver a diaconia, o serviço a Deus. Existe uma palavra que nós usamos muito no meio eclesiástico, que é o ministério. E talvez alguns irmãos já tenham ouvido aqui, ministério de adoração, ministério de oração, ministério da palavra, ministério de zeladoria. E etimologicamente a palavra ministério também significa serviço. Então os dons espirituais, às vezes são conhecidos como os dons ministeriais. Deus te capacitando para você servi-lo, porque no serviço a Deus existe crescimento. Crescimento de fé. Quando nós começamos a servir ao Senhor, nós começamos a nos relacionar com Ele em um outro âmbito da nossa vida, da esfera da nossa vida. Num âmbito em que existem expectativas do nosso Senhor. Se estamos servindo é porque somos servos. Descobrimos a maravilha que é servir, ser servo. E se somos servos é porque temos um Senhor. Então nós começamos a nos relacionar com Deus numa esfera na qual existem expectativas por parte desse Senhor das nossas vidas. E é nessa hora que às vezes se conflita alguns dos evangelhos que são pregados. Algumas pessoas às vezes pregam um Deus que é somente servo. Um Deus que supre nossas necessidades, um Deus que nos socorre, um Deus que está atento aos momentos difíceis da nossa vida. Isso é verdade, mas isso é metade do Evangelho, porque existe nesse Deus um outro lado, que traz as expectativas de ser servido também, de ser amado. E nós, quando nos relacionamos com Deus nesse âmbito, ou nessa esfera, nós começamos a ver Deus nos ajudando no servir, Deus dando crescimento, Deus dando capacitação. E amados, às vezes existem coisas nas nossas vidas que estão deficientes. Poderíamos pensar na nossa vida emocional, às vezes algumas pessoas trazem algumas deficiências em alguns campos. Mas quando nós começamos a servir a Deus e essas deficiências são impedimentos para o serviço, Deus começa a agir a nosso favor, começa a nos suprir. Porque a vontade de Deus não se encerra na nossa vida, não tem por fim somente a nossa vida. Quando nós nos relacionamos com Deus como servos e o temos como Senhor, nós começamos a perceber que existe o reino de Deus, porque se existe um Senhor, existe um reino, do qual nós fazemos parte, ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, mas ele não se limita a nós. Jesus disse isso. E Deus quer contar com você. A Bíblia fala que a obra da evangelização é algo que Ele deu somente aos homens, Ele não deu nem aos anjos. Existem anjos que gostariam de estar evangelizando e não podem porque Deus não permitiu. Deus deu este dom, Deus deu essa tarefa a você. E aí nós começamos a perceber que às vezes a vida do cristão, ela começa a passar por algumas dificuldades. É porque o pilar do serviço não tem sido desenvolvido, ou seja, a sua vida não tem sido apoiada nele também. Sirva a Deus, trabalhe, se envolva com as coisas de Deus, e você vai ver a sua vida crescendo, sendo desenvolvida, principalmente nos campos onde você está necessitando. Às vezes, irmãos,
O crente que não serve ao Senhor, ele não vê algumas necessidades para o serviço, porque ele não serve. Então existem algumas deficiências que não são vistas, não são percebidas, mas que influenciam em outras áreas. A vida financeira, por exemplo, às vezes você está passando por dificuldades na vida financeira, mas você não vê como isso se relaciona com o seu serviço a Deus. Mas quando você se predispõe a visitar algumas famílias pobres, a participar de um projeto social, e você começa a perceber que o seu dinheiro tem uma aplicação direta e imediata no reino de Deus, e se você se dispuser a fazer isso, Deus vai começar a suprir as suas necessidades, porque o seu objetivo não se encerra em si mesmo, se encerra no reino de Deus. Você começa a ver que a sua vida financeira tem um envolvimento, tem uma aplicação no reino de Deus. E se alguma dificuldade você estava tendo ali, Deus começa a suprir, porque você não está pedindo para você mesmo. Você está pedindo, você está sentindo falta de algo que vai ser importante no reino do Senhor. E nós não estamos falando de um Senhor que é um patrão humano. Nós estamos falando de um Senhor que é o Senhor Criador do universo. Esse é o outro lado de Deus, de Jesus, irmãos, que às vezes nós não ouvimos ser pregado. Jesus é Salvador. E nós pregamos Jesus como nosso Salvador. Mas nós precisamos pregar e viver Jesus como sendo nosso Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Precisamos crer em Jesus como o único e suficiente Salvador e como o único e suficiente Senhor das nossas vidas. E na Bíblia nós vemos alguns exemplos de homens, de mulheres que foram felizes, tiveram áreas na sua vida satisfeitas, realizadas porque serviram ao Senhor. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 13, nós vamos ver uma narrativa de um contexto histórico em que Paulo, Silas e Timóteo estavam em Filipos pregando o Evangelho. E ali eles saíram e foram em busca de um local à beira de um rio, que era conhecido como um lugar de oração. Interessante porque eles estavam ali para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Era uma viagem missionária de Paulo. E ele teve uma visão naquela viagem de um homem pedindo ajuda. Passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, a Macedônia era a Europa naquele tempo antigo. E ele então muda o seu trajeto, seu percurso, sua direção, e vai para a Macedônia e chega na cidade de Filipos. Quando ele sai e vai à beira do rio, porque ali era um local de oração, ou seja, ali havia pessoas que estavam buscando intimidade com Deus, tal como hoje aqui. Entendam? Deus falando de casa de oração. E lá em Isaías ele fala do templo, mas cá no Novo Testamento, no tempo de apóstolo Paulo, a casa de oração era à beira de um rio. E lá eles conheceram Lídia, uma mulher empresária, diz a Bíblia que era vendedora de púrpura. Ela era de uma cidade de Tiatira, estava ali pelos seus negócios. Possivelmente tinha casa ali também. Mas era uma mulher de oração, uma mulher que buscava a presença de Deus. Ela estava ali, à beira do rio, junto com outras pessoas que estavam orando. E naquele local, Paulo teve a oportunidade de pregar o Evangelho. E diz esse texto de Atos 16 que aquela mulher aceitou o Evangelho de Jesus, se converteu. Atos 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nós vemos, irmãos, o exemplo de uma mulher que ao se converter, entregar a sua vida para Jesus, já se colocou como serva.
E ela põe em teste a sua fidelidade. Ela diz para os apóstolos: olha, se vocês veem em mim alguma fidelidade, venha até a minha casa e pregue o evangelho. E a casa daquela mulher se tornou um local de oração, uma casa de oração. Isso é maravilhoso, irmãos, porque mostra como Deus não está limitado a espaços geográficos. Você hoje está aqui, casa de oração. Mas quando sair daqui, você vai para a sua casa. Que seja a sua casa também uma casa de oração. Ao sair da sua casa, você vai para algum outro lugar, que seja este lugar uma casa de oração. Porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E onde Ele está, é casa de oração. Agora, se é a casa de oração, irmãos, o que devemos fazer? Orar. Esse é o grande problema. O homem às vezes sabe o que fazer, sabe onde fazer, sabe o que buscar, sabe onde buscar, mas não busca. Às vezes temos visto templos cheios, porque pessoas sabem que ali é a casa de oração, mas temos visto pessoas vazias dentro desses templos, porque não têm ido aos templos para orar. Sabem o que fazer, sabem como fazer, mas não querem fazer. Aquela mulher deu um exemplo de uma pessoa determinada a fazer. Irmãos, nós precisamos valorizar esse tempo que Deus tem nos dado aqui. Precisamos encher a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. E precisamos sair daqui com o desejo e a determinação interior de servirmos a esse Deus, para que continue havendo crescimento na nossa vida. A segunda atitude que Deus espera daqueles que se aproximam dele, nós vemos nesse texto, é o amor ao seu nome. E quando nós amamos o nome de Deus, irmãos, automaticamente existe em nós, ou nasce no nosso coração, um desejo de dar um bom testemunho, um desejo de honrar este nome. E isso se relaciona com a nossa vida, com o nosso jeito, nosso modo de viver, nosso modo de agir. Nós precisamos entender que na frente do nosso nome está o nome de Jesus. E nesse texto de Isaías, quando Deus fala de abrir as portas da sua casa de oração para todas as nações, ou seja, receber todos aqueles que desejarem buscá-lo, nós percebemos, irmãos, que existe também uma condição que Deus coloca. Existem promessas associadas a essa atitude, mas existem condições também. Nós não podemos buscar Deus por interesses pessoais. Deus sonda nossos corações, Ele nos conhece. Nós precisamos buscar a Deus por amor. Mesmo que talvez no início da sua caminhada você não descubra ainda o que é amar a Deus, mas você tomou uma decisão orientada pelo Espírito Santo, você tomou uma decisão voluntária, espontânea, talvez até pela emoção. Mas com o serviço, com o relacionamento, você vai descobrindo o que é amar a Deus, o que é desenvolver amor por um ser que você não vê, mas que você pode sentir, que você pode usufruir das suas bênçãos e ver os resultados do seu agir na sua vida. Deus fala: todos aqueles que amarem o meu nome, todos aqueles que estiverem dispostos a pagar o preço para levarem o meu nome. Às vezes, irmãos, nós não nos preocupamos com aquela palavra de Jesus, quando disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se existe amor, tem que haver renúncia. Mas quando há renúncia, irmãos, há também uma transformação para melhor. Pode ter certeza, tudo aquilo que Deus tem pedido para você renunciar por amor ao seu nome,
vai se transformar em bênção para você. Aquilo que você precisa renunciar por Deus ou por amor a Deus, é porque não te faz falta, é porque não é bom para você. Existe algo muito melhor para substituir isso que Deus pede que você renuncie. Mas a única luta que você precisa ter nesse momento da renúncia é contra a sua própria vontade, é contra si mesmo. Você precisa se desapegar. Desapegar dessas coisas, desses gostos, desses valores. Desapegar-se talvez de alguns projetos pessoais de vida, alguns sonhos, mas saiba que Deus tem sonhos melhores para você. Saiba que Deus tem coisas melhores para colocar no lugar disso que Ele pede que você deixe. Mas a melhor forma de nós percebermos que existe amor no nosso coração é quando nós percebemos que já estamos deixando de fazer algumas coisas pelo nome de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem atitudes é uma fé morta. Da mesma forma que amor sem renúncia não é amor. Demonstre o seu amor para Deus, renunciando aquilo que Ele tem pedido para você renunciar. A terceira atitude que nós percebemos nesse texto é algo muito interessante, irmãos. O guardar o sábado, o observar o sábado. E é nessa hora que nós temos que olhar lá para o texto de Êxodo, capítulo 20. E nós vamos ver quando Deus deu a lei a Moisés. Nós já falamos aqui sobre o momento, sobre o contexto em que Deus deu a lei e por que Deus deu a lei. Mas agora eu quero entrar de fato nesta lei. Êxodo capítulo 20, no verso 8 em diante, 8 até o 11. O texto diz assim: Deus falando como lei para o seu povo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Ou seja, aquilo que estiver sob o teu encargo, sob a tua responsabilidade. E a pergunta que nós precisamos fazer agora é se a lei de Deus foi extinta ou não. Algumas pessoas defendem que Jesus extinguiu a lei. Mas nós vamos ver que não. Jesus mesmo disse: eu não vim para abrogar, para extinguir a lei, eu vim para cumprir a lei. Agora nós precisamos entender o que era a lei. Existem 3 categorias da lei de Deus. A primeira delas está nos 10 mandamentos, é a lei moral do Senhor. E essa lei, ela é uma lei efetiva até hoje, ela não foi desfeita, ela é uma lei eterna. Mas Deus deu, através de Jesus, um outro nível de sentido e aplicação para esta lei. Jesus, quando foi inquirido pelos fariseus, pelos seus discípulos, ele começou a mostrar que o verdadeiro sentido da lei estava no interior do homem. Ele lidou com as raízes das atividades éticas, incluindo o que se faz, incluindo suas motivações. Tanto que quando perguntaram sobre o adultério, Jesus falou: olha, eu te digo que se vocês pensam alguma coisa ilícita com relação a uma outra pessoa, vocês já estão adulterando nos seus corações. Que Jesus estava falando que não era necessário que uma pessoa tivesse relações físicas com uma outra para que o adultério se constituísse. Jesus começa a mostrar um outro paradigma do adultério, o adultério emocional, que era adultério. E ele falou: olha, porque a raiz da questão está no nosso interior. E ele começa a nos mostrar, de fato, que nós precisamos olhar para a lei com amor, porque ela foi dada por Deus para a manutenção da nossa vida.
Então, os 10 mandamentos têm essa conotação de lei moral e permanente. Mas dentro dos mais de 500 itens que estavam na lei de Moisés, havia alguns que eram referentes à lei cerimonial. A partir de Êxodo 20, no verso 22 em diante, 22 até o verso 26, depois o livro todo de Levítico, nós vamos falar da lei do altar. As cerimônias de culto, as festas, tudo isso era uma lei cerimonial que era a sombra de Jesus, apontava para Jesus. Era simbolismo daquilo que Jesus havia de ser para o povo. E isso foi abolido, porque com a vinda de Jesus, tudo isso perdeu sentido. As festas judaicas, depois que Jesus se ofereceu como sacrifício, não havia mais necessidade de sacrificar-se cordeiro, sacrifício de sangue. Então, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, nós vamos ver que toda essa explicação com relação à lei cerimonial que foi substituída. Irmão, se já existe o próprio Jesus, por que vivermos o símbolo daquilo que era Jesus? A graça nos foi dada, ela se manifestou a nós. Então, o que era símbolo não faz mais sentido. Agora eu posso viver. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Diz assim, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no Antigo Testamento só se entrava no Santo dos Santos quem? O sumo sacerdote, pelo sangue de um cordeiro que fora sacrificado. E ele fazia expiação pelos pecados do povo. Agora, o autor aos Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, ou seja, o lugar da intimidade com Deus, mas somente pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. E aí fala, pelo novo e vivo caminho, não um símbolo, mas algo que é vivo, algo que é novo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a nossa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós começamos a perceber que o que era símbolo acabou. A lei cerimonial não faz mais sentido. Êxodo 21 até Êxodo 23, nós vamos ver que existem leis que falam da conduta ética. Nós classificamos como a lei civil. E se hoje nós vivemos um outro contexto, nós vamos perceber que esta lei também não tem aplicação a nós mais. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, eles são efetivos até os dias de hoje. Lá em Romanos 10, 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E às vezes muitas pessoas acham que este fim tem por tradução ou por significado o final, e pensam que Cristo pôs final à lei. Mas no grego, que é a língua original, a palavra que está aí é telos, que significa alvo, que significa objetivo. Então a tradução melhor desse texto seria, porque o objetivo da lei, o alvo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se antes éramos justificados pela lei, agora em Cristo Jesus é porque nós somos justificados. E toda a lei do Antigo Testamento, ela apontava para Cristo. O alvo era Cristo. Por isso que quando Cristo veio, se manifestou como homem entre nós, a lei se cumpriu. E aquilo que era tipologia, que era simbologia, não faz mais sentido. Mas os 10 mandamentos continuam. E Jesus fala sobre os 10 mandamentos. E ele resume os 10 mandamentos no amor a Deus e no amor ao próximo.
E nesse texto de Isaías 56 que nós estamos meditando, Deus coloca como um quesito a guarda do sábado. Mas aí nós precisamos entender o que é guardar o sábado e a que sábado Deus está se referindo. Olha no texto, Êxodo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, este 7º dia será o sábado do Senhor. Sábado que no hebraico é Shabá, descanso. Então poderíamos traduzir, lembra-te do dia do descanso. E a raiz do sábado não está aqui em Êxodo, está lá na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 6º dia criou o homem, e no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Já havia calendário semanal quando Deus criou o mundo? Já havia segunda-feira, domingo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado? Havia sim 6 dias de trabalho que Deus deu como exemplo e um 7º dia no qual ele descansou. Então nós devemos guardar o sábado, sim, irmãos. Devemos santificar o sábado, mas o dia de descanso, qual é o dia do seu descanso? Você não precisa deixar um emprego porque ele te obriga a trabalhar no sábado. Santifica o 7º dia de trabalho, ou seja, o 7º dia depois de uma jornada de 6 dias de trabalho. Jesus falou, olha, o sábado existe por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque os fariseus queriam cumprir a lei à risca, e eles queriam guardar o dia do sábado exatamente. E foi firmado nisso que eles conseguiram prender e crucificar Jesus. Porque Jesus não respeitou o dia exato da semana, que era o sábado. Jesus curou. Jesus mandou o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E era proibido carregar o leito no dia do sábado, feria a lei. Jesus não mandaria ferir uma lei a qual ele endossava. Ele chegou para os fariseus e disse, olha, vocês são hipócritas, quais de vocês que não levam o seu gado para beber água no dia do sábado? E agora estão forçando os pobres coitados a deixar de trabalhar? A lei era muito boa nos ombros dos outros. E foi isso que Jesus condenou, irmãos. Não que devêssemos deixar de guardar o sábado, mas não idolatrar o sábado, não adorar o sábado, adorar o Deus do sábado. Nós precisamos observar o sábado do Senhor. Um dia de descanso. Não somos máquinas. O Deus que nos criou disse, vocês trabalhem 6 dias, mas descansem um 7º dia. Reserve um dia para descansar, para viver com a família, para glorificar o meu nome. Isso é santificar, é o contrário de profanar. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui, como pastor deste rebanho. Qual é o sábado de vocês? Eu sei que muitos iam dizer assim, meu sábado é o domingo. Até aí tudo bem. E eu queria fazer uma segunda pergunta. O que vocês têm feito no domingo do Senhor? Temos glorificado a Deus exatamente? Talvez eu esteja falando para as pessoas erradas, porque vocês estão aqui. E pelo fato de estarem aqui, já é uma forma de glorificar a Deus. Mas como nós ouvimos de Deus antes, não é por estarmos aqui que o nosso coração está aqui. Não é por estarmos na casa de oração que no nosso coração existe o desejo de orar. Não é por estarmos ouvindo uma palavra de amor, de direção, que a nossa mente, a nossa vontade é de amar e de seguir a direção dada por Deus. E Deus chama o seu povo na responsabilidade por meio do profeta Isaías. Ele diz, olha, vocês precisam me servir. Em primeiro lugar, eu quero ser servido. Em segundo lugar, eu quero que vocês amem o meu nome. Quero ser amado por vocês. Honrem o meu nome. Vocês são chamados de cristãos. Vocês dizem que tem um Deus. Então quem é esse Deus? Mostrem quem é esse Deus.
Terceiro lugar, reserva um dia para mim, para glorificar o meu nome, santifica esse dia. Santifica esse dia. Não me importa o dia da semana. Nós separamos o domingo, porque foi no domingo que os cristãos começaram a se reunir, depois da morte de Jesus, pelos fariseus. Eles não conseguiam mais se reunir no sábado junto com os judeus, que amavam e idolatravam o sábado. Naquele ponto houve uma cisão entre a religião judaica e nasceu o cristianismo. Nós somos cristãos, não somos judaizantes. Os cristãos começaram a se reunir no domingo. E depois os países ocidentais decretaram o domingo como sendo dia de descanso. Para nós, ótimos irmãos, porque se o nosso país não decretasse nenhum dia de descanso, nós teríamos que fazer um dia de descanso para obedecermos a Deus. E seria mais difícil. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós temos esse dia. O que fazemos nesse dia? Quantos crentes chegam à casa, ligam a televisão e começam a encher suas mentes de coisas que não glorificam a Deus no domingo? Quantos crentes, irmãos, deixam de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar ouvindo uma mensagem, estão lá vendo outras coisas? Estamos alimentando quem? Eu falo da televisão, mas há muitas outras coisas. Nós precisamos repensar nossa vida. É interessante que Deus coloca isso. E em quarto e último lugar, Deus coloca a valorização da sua aliança. Houve uma nova aliança feita em Jesus, ou através de Jesus. Nós temos ou não valorizado o sacrifício de Jesus? Precisamos entender que o Cordeiro Pascal que foi sacrificado, de uma vez por todas, é Jesus. Mas Ele se sacrificou na cruz por nós, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está aqui. E os cristãos comemoram na Páscoa não a morte do Cordeiro para a expiação dos seus pecados, mas comemoram a vida, a ressurreição, para que hoje, irmãos, nós possamos ter um horizonte aberto, uma esperança de um futuro. Jesus é a razão do nosso ser. Nós precisamos valorizar esta aliança que Ele fez conosco. Que todos os dias das nossas vidas nós levantemos, oremos ao Senhor. Que nós possamos dizer a Ele o quanto Ele é importante para nós. Agora, irmãos, Deus não deixa só nesse texto os quesitos ou aquilo que Ele espera receber. Ele diz também aquilo que Ele está disposto a dar. Ele diz no verso 7, Isaías 56, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Casa de oração é lugar de alegria, irmãos. E se às vezes Deus bate com o cajado na nossa cabeça aqui, nós temos que nos alegrar por isso. E se às vezes Deus nos dá uma palavra de consolação, nós temos que nos alegrar por isso. Porque se estamos sendo corrigidos em amor. O autor aos Hebreus fala que qual é o pai que não corrige o seu filho? Então, se estamos sendo corrigidos por Deus, é porque Ele nos tem como filhos e não como bastardos. Isso é motivo de alegria. Nós somos importantes para Deus. Você é uma pessoa importante para Deus. E por isso Ele está trazendo essa palavra de direção para a sua vida. Ele quer trazer alegria. Irmãos, nós vemos Davi dizendo lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram para me relacionar com o Senhor. Que possamos nos abastecer do Espírito Santo aqui, mas em casa também, em outros lugares. Que possamos ter uma igreja feliz, porque tem a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Deus prometeu, irmãos, que receberia os nossos cultos e os nossos sacrifícios. São as promessas de Deus. E é maravilhoso sabermos que aquilo que estamos fazendo tem sido aceito pelo Senhor. Aquilo que nós estamos ofertando a Deus tem sido recebido por Deus.
Triste é quando as nossas atitudes se encerram em nós mesmos. Triste é quando as nossas orações não passam desse teto e não chegam aos ouvidos de Deus. Mas quando nós observamos esses quesitos, a promessa de Deus é nos levarmos ao seu santo monte, ou seja, o lugar de intimidade, de comunhão perfeita com Ele. A promessa de Deus é nos alegrar, nos encher de alegria. E a terceira promessa de Deus é receber os nossos cultos, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. E que nós possamos determinar a nós mesmos que ela tome vida dentro de nós. Amém? Minha esperança